nós temos, dentro desse contexto, a condenação de Lula, ou as condenações, Sim, né? Como é que tu observa sim, a isso? condenação de Lula vai ser num contexto que é o seguinte: você tem esse protagonismo da Lava Jato cada vez maior. O discurso de corrupção ele vai aglutinar as massas, essas classes médias. Uma crise econômica no Dilma 2 terrível, a que se dá, e aquilo vai repercutir. Um, a criminalização da política, que a Lava Jato fez isso muito, criminalização da política, né? A política é criminosa, os deputados todos são bandidos, todo o Congresso é corrompido. E o que é que aconteceu? Eu vou fazer a limpeza, é passar o país a limpo. Essa expressão eu ouvi muito. Vamos passar o país a limpo. No fim das contas era o quê? Era um projeto de poder. Um projeto de poder Como é que você hegemônico. chega a essa conclusão? Por que era um projeto de poder? Porque o Ministério Público queria 2 bilhões em um fundo. 2 bilhões. Não é mil, não, é 2 bilhões. Esses caras não sabem nem. Esses caras não sabem. Nunca administrar de 100 milhões. Vão administrar 2 bilhões. Para gastar em quê? Do jeito que eles queriam. Você vê, os caras criaram nos acordos dispositivos. Olha, os primeiros acordos de delação tinham coisas tão escandalosas que quando eu conto meus alunos nas pós-graduação, os caras ficam olhando para mim, assim, com um cara de paisagem. Vocês não leram, não, gente? Leram lá os primeiros acordos de delação. Tinha um percentuais de devolução pro delator. Se o cara entregasse 100 milhões, você devolvia para ele 10. Ou seja, tu lavava o dinheiro dele, né? Que ele obteve. Aí tinha, você tinha ainda o quê? Um fundo que era recolhido. O Ministério Público queria percentuais dos acordos também. Vejam que mecanismo criado dessa turma. Os caras criaram um mecanismo de ter próprias diárias, receber as diárias. Então teve gente dessa que recebeu 600 mil, 500 mil, 400 mil. Teve procurador aí que foi demitido depois. Teve procurador que financiou outdoor para botar na rua. Essa galera perdeu completamente o sentido do que é a atividade de um ministerial, judiciário. A gente vê algumas vezes o Ministério Público sendo protagonista de um Tribunal do Júri, por exemplo, tá lá sendo protagonista. Agora, como juiz, a primeira vez que eu vi. Sim, pois é, mas isso estava muito claro, Frank. Sempre teve claro. O problema é que a gente tinha um trânsito político no país. E aí você tinha uma legitimidade de quem? A Suprema Corte. O STJ legitimou isso, o STF legitimou isso. Só que aconteceu. O que é o problema que veio? Vou dizer o que veio aqui, a minha leitura. É que logo depois vai se eleger Bolsonaro, e o que aconteceu? Bolsonaro foi emparedando o judiciário. E quando foi emparedando o judiciário se viu o quê? Só tem uma figura que pode, obviamente, em algum momento, derrotar aqui ou tirar Bolsonaro, que foi Lula, que era. E aí você surgiu a Vaza Jato, uma série de questões, de provas ali, de coisas de vazamento, que ajudou muito a quebrar completamente aquela A situação. prisão de Lula. Na realidade, não é a prisão de Lula, mas a prisão em segunda instância que levou à prisão de Lula. Como é que tu vê isso? A prisão de segunda instância é o seguinte: ou alteram a Constituição, não pode alterar. É cláusula pétrea. Nossa cláusula pétrea diz que a gente não pode ter prisão antes de trânsito em julgado. Então você acredita que fizeram uma transformação de entendimento para. Claro, obviamente que ele está muito claro. Você tem uma ministra no dia, Rosa Weber diz: olha, eu sou contra, mas eu vou votar aqui com o resto do plenário. Você teve um problema disso. A questão é que Lula acreditou que nunca seria preso. E aí foi um erro político, tato estratégico ali. Talvez hoje não, né? Eleito agora, talvez a leitura que se dê da história é outra. Mas Onde está o erro? Acho que a pergunta é essa. Onde está o erro? Na O prisão erro- de Lula ou na descondenação de Lula? não, Que o erro, traz ele o erro pra ali, liberar. aquela discussão sempre teve presente em todos os processos. Isso eu discutia, eu queria ter uma gravação nas minhas aulas de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, todo mundo discutia, Frank, que a competência da vara criminal de Curitiba não existia competência da vara federal lá. Da vara que Sérgio Moro era o titular. Não existia competência legal, nunca teve. Os processos deveriam ser Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Brasília. Nunca seriam no Paraná. Fizeram uma manipulação da competência. Aquilo está muito claro.
Isso era a primeira petição. Na primeira petição, todos os advogados tinham aquela discussão. Eu conversei com alguns advogados da Lava Jato, inclusive alguns colegas em São Paulo. Essa discussão estava presente desde as primeiras petições. Agora, você tinha naquele momento a Lava Jato foi tornando tão forte que ela controlou várias figuras. Só que aí teve um momento que a Lava Jato, qual era o projeto de poder? Aí você me pergunta, por que você chega à conclusão? Não queria o impeachment de Gilmar Mendes, de Barroso, de outros ministros? Barroso não. Queria o impeachment de Gilmar Mendes, exatamente. Era isso, era projeto de poder. Porque não era projeto de poder. Os caras, de primeira instância, queriam derrubar o ministro da Suprema Corte, alegando que o... Aí viram que o seguinte, ó, essa turma aqui quer criar outras bases de outro estado aqui. Então, essa é a discussão. Agora, a prisão de Lula, por que a prisão de Lula era relevante e importante? Porque você tinha a figura que catalisava a única oposição, o único político possível de agregar, de fazer tudo. E Lula solto era Lula eleito em 2018. Era Lula eleito, né? Ele liderava todas as pesquisas. Como foi o processo de mudança de posicionamento do STF para desistir dessa prisão em segunda instância? Porque se viu assodado, atacado, encurralado e viu-se numa situação em que precisava. E depois você tem o quê? Foi-se convencendo a opinião pública passo a passo, através de vazamento e uma série de coisas. E outra, vamos aqui ser sinceros. Houve algum tipo de acordo? Pode ter. Eu vislumbro isso. Houve algum tipo de acordo entre quem assessorava e defendia Lula e figuras do STF. É tanto que Lula volta contra o discurso que Lula sai da cadeia. Lula não sai no discurso indignado como o de Cristina Kirchner na Argentina, que levou 100 mil pessoas para frente da Suprema Corte da Argentina e chamou os ministros da Suprema Corte de ladrões, de enganadores do povo. Lula fez isso? Podia fazer, mas não fez. Lula sai dizendo o quê? Eu confio nas instituições, confio no judiciário, confio na democracia. Né? Ele não tensionou. Veja que Lula, em 4 anos, não tensionou. Não botou gente pra rua pra fazer impeachment de Bolsonaro. Foi uma costura feita aí exatamente. E o que era? Foi candidato. E aí você tem anulação dos processos, foi candidato. E por quê? Porque você tem toda essa... Bolsonaro e o que se o projeto de poder que acende com Bolsonaro, o judiciário começou a ter problemas. A Suprema Corte ter problemas. E isso atribui a isso. Agora, a discussão na mudança de postura jurídica é óbvio. Você tinha uma série de nulidades nos processos todos. Uma série de nulidades. Inclusive a parcialidade do juiz. A parcialidade do juiz era mais... Ficou mais aí, latente. Ficou a mais fácil, porque Sérgio Moro foi ser ministro de Bolsonaro. Ficou aí que ficou clarividente. Ficou fácil. Era a coisa mais fácil. Porque para discutir outra prova, a nulidade de uma prova, seria uma coisa muito mais complexa, né? Você tem... Moro se torna protagonista do governo e se torna ali um sujeito de apoio de primeira hora. Juridicamente, Lula é inocente, juridicamente, Lula é inocente, juridicamente. Descondenado. Não existe essa expressão jurídica, descondenado. Se utilizou muito isso. Eu brinco sempre, então coloca na prova lá. Não, coloca... Isso. O médio discutir isso e os juristas, claro. Existe um estado de inocência. O cara, o sujeito, prescreveu. Aí o julgamento moral. As pessoas podem fazer esse julgamento moral. Dizer, eu acho Lula ladrão. Ótimo. Tranquilo, esse é o julgamento moral. Mas julgamento político, né? O jurídico na hora do voto. Julgamento moral, político lá, a hora do seu voto. Mas juridicamente o sujeito é inocente. Inocente. E não deveria ter sido preso, no caso. Não deveria ter sido preso. Você tem um juiz parcial desde o começo que julgou parcialmente, com parcialidade. Eu não deveria ter sido preso.